Engolfo de alta e de baixa, essa é a aula de hoje. Quando terminar, confere as outras. Já falamos de martelo, gap de alta e de baixa, Tatsuki, estrela da manhã e da tarde, bebê abandonado, mas hoje o papo é engolfo. Então, bora pra aula. O padrão engolfo consiste em dois corpos de cores opostas, sendo que o segundo corpo preenche o corpo inteiro do primeiro. As sombras não são consideradas nesse padrão. Quando essa formação ocorre no fundo, indica uma mudança de sentimento de vendedor para comprador. E quando essa formação ocorre no topo, indica uma reversão da alta. Pensa só, o primeiro dia do padrão engolfo tem um corpo pequeno, certo? E o segundo, um corpo grande. Como o segundo dia é mais dramático que o primeiro, é essa expressão que o autor usa. Dramático. Isso reflete a possibilidade da tendência ter chegado ao fim. Se o engolfo de baixa aparece depois de uma clara tendência de alta, isso sugere que a maioria dos touros já estão comprados. Quem sobrou para comprar? Tem que ter dinheiro novo entrando. Então, quando você identificar um engolfo bem no fundo ou no topo, tem que entrar no trade, porque as probabilidades vão estar a seu favor. Então, anota aí e leva para a vida. Uma tendência clara tem que estar em andamento. O segundo candle preenche totalmente o primeiro. A cor do primeiro candle deve refletir o sentimento da tendência em andamento. O segundo candle tem que ser da cor oposta ao primeiro. Simples assim. Isso aqui é padrão matematicamente comprovado. A matemática não erra, quem erra é o trader. O que você não pode fazer é entrar no próximo engolfo que você vê e aí por acaso foi justamente a vez que deu stop. Aí na segunda vez que você identifica o engolfo, você não entra porque tomou stop na primeira. E aí você vê que teria dado certo o trade e fica com aquela dor de corno. Nenhum padrão tem 100% de acerto. Se você seguir todos os critérios que eu coloquei aí na tela para classificar o que você está enxergando no gráfico como um engolfo de alta ou de baixa, você tem que entrar na operação, porque quando estopar vai ser curto, mas quando der certo você pegou a reversão do mercado. Esse é o único jeito de sobreviver no day trade. Eu falo isso por experiência própria. É stop curto e alvo longo. Por isso eu me amarro em padrão de reversão. Agora vamos entender a psicologia por trás do padrão. E se você está pensando o que psicologia tem a ver com o mercado financeiro, olha só, entenda isso. O que está sendo impresso no gráfico é o sentimento de milhares de pessoas. Quando a gente observa um padrão gráfico que se repete no mercado desde o século XIX, a gente basicamente está observando um padrão de comportamento de um conjunto de indivíduos, que são os participantes desse mercado. Para a gente entender a razão do padrão, a psicologia por trás do padrão, eu vou dar um exemplo aqui no engolfo de baixa e você já entendeu que o engolfo de alta é idêntico, só que no sentido contrário. Uma tendência clara tem que estar em andamento. Até que um candle de corpo pequeno fecha, com pouco volume, olha como os participantes do mercado já começam a perder convicção na tendência. Só que rapidamente entra força na venda e ele volta tudo e ainda fecha abaixo da abertura do candle anterior. E essa venda tem volume considerável. Emocionalmente, os compradores ficaram abalados com essa informação que entrou no gráfico. Se no terceiro candle o mercado se mantém abaixo desse segundo, está confirmada a reversão da tendência. Soca a mão na venda. Se tem alguém aí que ficou confuso que eu mencionei o volume na explicação de padrão gráfico, primeiro de tudo, o autor menciona o volume, nada que eu tô tirando da minha cabeça, então eu não poderia omitir essa informação. Segundo, o volume não é um mero indicador, como bandas de Bollinger, nuvens de Ichimoku. Não, o volume é grande parte da informação. Pensa que nos anos 20, os especuladores da bolsa só tinham duas informações: a cotação, que é o preço, e o volume de ordens que estava entrando. Eu recomendo inclusive a leitura do livro do Jesse Livermore, Reminiscências de um especulador financeiro. Mas aí eu já estou fugindo do tema, eu só queria frisar que em qualquer padrão gráfico o volume tem relevância. A primeira aula dessa série foi de martelo. Um martelo no local certo do gráfico, com volume, é um martelo que eu opero. Confere os outros episódios e não seja uma dessas pessoas chatas. Dá um like para ajudar o canal.